Olá, a você que gosta de saber sobre a vida dos mártires da Santa Igreja Católica. Hoje, 26 de dezembro, a Igreja celebra Santo Estevão. Estevão é chamado de protomártire, ou seja, ele foi o primeiro mártir de toda a história católica. Cheio do Espírito Santo, Estevão foi um dos primeiros a seguir os apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele era grego ou judeu, educado na cultura helênica, estimado entre a comunidade de Jerusalém. Seu nome aparece nos Atos como o primeiro entre os 7 que foram eleitos para ajudar na missão dos apóstolos. Nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. O seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da era cristã. Eis a descrição tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga, chamados dos libertos e dos cirenenses, e dos alexandrinos, e dos da Sicília e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. E não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvimo-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo e os anciãos e escribas, e apoderaram-se dele, e conduziram-no ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os usos que Moisés nos ligou. E todos os que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhos sobre ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Suas palavras custaram sua vida. Num longo discurso, Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com essas veementes apóstrofes: homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, resisti sempre ao Espírito Santo. Vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais e mataram os que prediziam a vinda do justo, que vós agora traístes e assassinastes? Vós que recebestes a lei promulgada pelo ministério dos anjos e não a guardaste. Ao ouvirem essas palavras, exasperaram-se nos seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E levantando-se um grande clamor, fecharam os olhos e em conjunto lançaram-se contra ele e lançaram-no fora da cidade e apedrejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor, não lhes contes estes pecados. E dizendo isso, adormeceu. As palavras de Santo Estevão custaram a sua vida. Gritavam em alta voz e apedrejaram. Entre os que aprovaram a sua morte estava Saulo, que mais tarde se tornou
São Paulo, apóstolo dos gentios, enquanto Estevão era apedrejado, pedia que Jesus perdoasse seus assassinos. O lugar de seu martírio em Jerusalém situa-se, de acordo com a tradição, um pouco fora da porta de Damasco, onde surge a igreja de Saint-Étienne. Oremos, vós que exercestes a excelência da diaconia no serviço do Senhor e na entrega total de si, também nos ensine a servir o Senhor de todo o coração, como aos nossos irmãos, com alegria e santidade. Dai-nos o dom de servir e amar, como vós o fizestes, pois somos um dom para o outro. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Estevão, diácono e primeiro mártir, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.